Você tá andando pela rua, pensando em mil coisas, talvez distraído, e de repente, sente aquele olhar. É rápido, intenso, te atravessa como se dissesse algo que você não consegue explicar, e por algum motivo, você trava. O coração acelera. Você se pergunta: será que ela me notou? Será que eu devia dizer algo? Mas o momento já passou, e fica aquela sensação estranha de oportunidade perdida, sem nem saber se ela existiu de verdade. Mas por que isso acontece? Porque um simples olhar pode te fazer duvidar de si mesmo, te desconectar do teu próprio corpo, te fazer questionar teu valor. É disso que a gente vai falar hoje. Só que diferente do que você já viu por aí, esse vídeo não é sobre fórmulas de conquista ou truques de linguagem corporal. É sobre presença, sobre como se conectar com alguém sem dizer uma palavra. E mais do que isso, como se reconectar com você mesmo através do olhar. Se esse tema já mexeu com você de alguma forma, deixa teu like e se inscreve no canal. Esse papo vai te fazer enxergar o contato visual de um jeito completamente novo. O poder do olhar masculino. Você já reparou que tem homens que nem precisam falar muito para chamar a atenção? Eles entram num ambiente e algo muda. As pessoas notam. Não é a roupa, nem a altura, é o olhar. O contato visual é uma das formas mais antigas de comunicação. Antes da linguagem, antes da escrita, os olhos já contavam histórias. E do ponto de vista da psicologia evolutiva, isso nunca deixou de ser verdade. O olhar é uma ferramenta poderosa de seleção inconsciente. Homens que sustentam o olhar com calma e firmeza são percebidos como mais confiantes, mais presentes, mais preparados. É quase instintivo. Mas tem um erro comum aqui. Muita gente confunde olhar forte com encarar, com dureza, com agressividade. E não é isso. O olhar dominante, mas o verdadeiro, não é o que impõe medo, é o que transmite segurança. É o olhar que diz: eu sei quem sou, e não preciso provar nada. Sabe aquele cara que chega numa roda, não força nada, mas todo mundo presta atenção quando ele fala? Ele não precisa ser bonito, nem o mais alto, nem o mais falante, mas quando olha para alguém, ele está ali por inteiro, sem fuga, sem medo, sem necessidade de agradar. É disso que nasce o magnetismo, presença silenciosa. E isso começa no olhar. Frase de impacto: olhar não é sobre convencer, é sobre revelar quem você é. O erro que te sabota. O olhar fugitivo. Você já tentou sustentar o olhar de alguém e sentiu como se o mundo fosse desabar? Desviou rápido. Talvez até soltou aquele sorriso nervoso como quem diz: foi sem querer. Pois é, esse é o chamado olhar fugitivo. E ele sabota mais do que você imagina. Esse tipo de olhar, que escapa, que hesita, que treme, transmite insegurança antes mesmo da primeira palavra. E o mais curioso, a maioria das mulheres percebe isso em segundos. É como se o cérebro delas dissesse: esse cara não está confortável consigo mesmo. Mas por que isso acontece? Grande parte vem da ansiedade social, de experiências passadas em que você sentiu que estava sendo julgado, da sensação de não ser bom o suficiente, de ter que se provar o tempo todo. E aí, quando uma mulher te olha, principalmente se ela for bonita ou confiante, não é ela que te intimida, é o julgamento que você projetou nela. Você não tem medo dela, tem medo do reflexo que ela ativa em você. Pensa comigo, quantas vezes você desviou o olhar, não porque queria, mas porque achou que estava sendo descoberto? Exemplo prático: imagina uma balada. Você vê uma mulher incrível, ela te olha, você retribui, mas um segundo depois, desvia, e o momento morre ali. O que ela percebe? Que você ficou desconfortável, que você se encolheu, e isso, na linguagem silenciosa do corpo, significa: eu não estou pronto. Frase de impacto: o olhar que foge é o corpo dizendo: eu não me permito ser visto. Mas a boa notícia? Esse medo não é fixo. Ele pode ser transformado. E é exatamente isso que a gente vai começar a trabalhar agora. O treino da presença. Essa palavra parece simples, mas é uma das mais mal compreendidas. Presença não é estar parado, não é ficar sério, é estar inteiro naquele momento. E o primeiro canal dessa presença é o olhar. Se você quer aprender a usar o olhar como ponte de conexão real, precisa treinar. Sim, treinar. Porque presença é um músculo, e todo músculo precisa ser exercitado. Técnica 1. Olhar calmo. Escolha 3 pessoas por dia, estranhas, e ao cruzar com elas, segure o olhar por 3 segundos, sem agressividade,
sem sorrir demais. Só mantenha. Você vai notar um desconforto no começo, mas isso é o sinal de que está funcionando. Técnica 2. Olhar espelho. Todo dia, por 2 minutos, se olhe no espelho com um semblante neutro. Nem sério demais, nem tentando parecer confiante. Só se olhe. Esse exercício é brutal no começo, mas te ensina a se ver com mais verdade. Quando você se vê, se aceita. Técnica 3. Olhar respirado. Antes de qualquer contato visual importante, encontro, reunião, interação social, faça respirações diafragmáticas, lentas, profundas. A respiração regula seu sistema nervoso, e um olhar calmo nasce de um corpo calmo. Explicação fisiológica. Quando você respira fundo, ativa o sistema parasimpático, responsável pela sensação de segurança. Seu coração desacelera, suas pupilas voltam ao normal, e o seu olhar deixa de ser de alerta e vira um convite. Frase de impacto. Presença não é o que você força, é o que você permite. E é assim que o seu olhar começa a carregar uma energia diferente. Não de quem quer impressionar, mas de quem está confortável com quem é. 5. Microexpressões que ativam a conexão. Você já reparou como às vezes um olhar vem acompanhado de algo mais? Não é só o contato visual, é um detalhe no canto da boca, um leve inclinar do queixo, uma suavidade nos olhos. Essas são as microexpressões, pequenos sinais que o seu rosto emite sem esforço, mas que dizem muito. E se você quer se tornar mais magnético, precisa entender como elas funcionam. Sorriso leve no canto dos lábios. Não é um sorriso escancarado. É aquele que quase não aparece, mas suaviza sua expressão. É o tipo de sorriso que transmite calma e receptividade. Faz a outra pessoa pensar. Com ele, eu posso relaxar. Olhos semicerrados. O soft gaze. Quando você estreita levemente os olhos, sem forçar, você tira aquela expressão de susto. Parece simples, mas te dá um ar mais sereno, mais observador. Mostra que você não está reativo, mas consciente. Postura do queixo. Nem para cima demais, arrogância. Nem para baixo, submissão. Queixo neutro, alinhado com o olhar. Essa postura comunica equilíbrio emocional. Esses pequenos ajustes fazem com que sua presença seja sentida, antes mesmo de você falar qualquer coisa. Exemplo prático. Imagine 2 versões de você. A primeira, com os olhos arregalados, sorriso exagerado e olhar tenso. A segunda, com olhar calmo, sutil sorriso e expressão relaxada. Qual delas comunica segurança? Frase de impacto. O corpo fala, mas os olhos contam segredos. A mágica está nos detalhes, e são esses detalhes que tornam seu olhar não só mais bonito, mas mais verdadeiro. 6. Decifrando o olhar feminino. Se o olhar masculino transmite presença, o olhar feminino convida ao mistério. E é aí que muitos homens se confundem. Interpretar o olhar de uma mulher não é sobre adivinhar intenções, é sobre perceber o ritmo da troca. E para isso, você precisa de atenção, não de pressa. Existem padrões sutis, e quando você aprende a reconhecê-los, tudo muda. Olhar rápido e repetido. Ela olha, desvia, olha de novo. Esse é o olhar da curiosidade. Ela ainda não está segura, mas algo em você chamou atenção. Não pressione, mantenha a calma. Olhar fixo com microexpressão. Aqui a coisa já é mais direta. Ela sustenta o olhar e expressa algo. Um sorriso leve, uma arqueada de sobrancelha. Esse é um sinal claro de interesse. Mas lembre, mantenha sua postura. Interesse não é garantia, é oportunidade. Olhar que desvia com sorriso. Esse é um clássico. Ela te olha, sorri discretamente e vira o rosto. Sabe o que isso diz? Me nota, mas com calma. É um convite cheio de nuances. Só que aqui está o segredo. Não transforme isso num jogo. Se você ficar buscando confirmações o tempo todo, perde a essência da conexão. Ela não quer um adivinho. Ela quer alguém que a veja, sem tentar decifrá-la como um enigma. Frase de impacto. Confiar no seu olhar é aceitar o dela, mesmo quando ele diz ainda não. Olhe com presença. Receba o olhar dela com respeito. E confie. Se houver conexão, ela vai crescer no silêncio, não na ansiedade. 7. Quando o olhar convida para a ação. 20, 250 palavras. Às vezes, a conexão acontece. O olhar vem, ela olha, desvia, olha de novo, sorri. E ali, naquele instante, surge o convite silencioso. Pode vir, mas muitos caras travam nesse momento. Ou pior, exageram. É aqui que você precisa lembrar. O olhar é só o começo. A resposta está na sua postura.
Se você entendeu o convite, o próximo passo não é correr até ela como se tivesse achado um bilhete premiado. É caminhar com tranquilidade, com respeito ao espaço, com confiança no gesto. A sua energia precisa ser: eu não estou indo te conquistar, estou indo te conhecer. E sabe o que mais transmite força nessa hora? Não criar expectativa, só viver o momento, sem pressa, sem cobrança, porque o olhar dela te chamou, mas é o seu olhar, firme, presente, sincero, que vai dizer: eu estou aqui, e estou inteiro. Frase de impacto. O olhar é o convite, a atitude é a confirmação. Então, da próxima vez que você perceber esse sinal, respire, levante o queixo e dê o passo, não para provar nada, mas porque você tem algo a oferecer, você mesmo. 8. Conclusão. O olhar como extensão da sua verdade. 180, 200 palavras. No fim das contas, o olhar não é uma técnica, não é um truque, é um reflexo da sua mente, do seu corpo, do quanto você está presente e em paz com quem você é. Você pode aprender posturas, microexpressões, tempo de contato, mas se o que existe dentro de você for medo, pressa ou necessidade, isso vai transparecer, sempre. O verdadeiro poder do olhar masculino não está em dominar, está em se permitir ser visto, sem máscaras, sem defesas, sem aquele desejo desesperado de ser aceito. É olhar com calma, ficar confortável no silêncio. Não porque você decorou uma fórmula, mas porque você está inteiro ali, sem fugir, sem tentar forçar nada. Frase de fechamento. Quando você segura o olhar de uma mulher com calma, você não está tentando provar nada, está apenas mostrando que se conhece. Se esse conteúdo tocou algo em você, deixa aqui nos comentários um momento em que o olhar fez diferença, uma conexão, um desconforto, um aprendizado. Vamos evoluir juntos, porque presença se constrói no olhar e na escuta.